Então, prezados, tudo bom com vocês? Hoje na nossa aula eu enviei essa lista de exercícios para vocês tentarem resolver, e a partir de agora eu vou mostrar os comentários e o gabarito dessas questões. Lembrando, ressaltando que todas essas questões serão cobradas de vocês no questionário, né, obrigatório do final do semestre. Então é importante que você faça, observe, né, essas questões, o gabarito, tá ok? Para vocês posteriormente realizarem lá o questionário e conseguirem êxito total na resolução do mesmo. Então vamos analisar logo a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: segundo Eliseu Martins, a contabilidade é fantástica para medir o lucro que aconteceu, mas é extremamente pobre para medir o lucro futuro. Martins diz isso por quê? Letra A. O foco de estudos da contabilidade para o usuário externo é nas operações que já ocorreram. Letra B. A Receita Federal não aceita trabalhos contábeis com previsões orçamentárias. A Comissão de Valores Mobiliários impõe que os relatórios contábeis não representem o que irá acontecer no futuro para não gerar expectativas falsas no mercado. A contabilidade só envolve operações a curto e curtíssimos prazos. E a contabilidade letra E. A contabilidade é excessivamente ligada aos aspectos jurídicos das empresas. Então, qual foi a alternativa que vocês marcaram nessa primeira questão? Então, vamos fazer alguns comentários importantes. A afirmativa do autor, Eliseu Martins, ela procede. A contabilidade, ela consegue nos apresentar, medir lucros anteriores, lucros antigos, né? Lucros que já ocorreram, mas tem algumas dificuldades para prever lucros futuros. Que isso aí, dentro da gestão financeira, a gente tem algumas variáveis de análise que a gente pode tentar conseguir medir lucros futuros, mas é mais complicado. A gente não consegue medir exatamente com precisão os lucros que uma empresa pode obter daqui a 2, 3, 4, 5 anos. O máximo é que a gente pode conseguir verificar, tipo, a taxa de atratividade, né, a TIA, o payback, mas aí TMA, mas aí o VPL, mas a gente não consegue medir com precisão o lucro que uma empresa poderá obter daqui a 2, 3, 4, 5 anos. A contabilidade não te proporciona isso, certo? Não te proporciona. A contabilidade, o foco dela é justamente nas operações que já ocorreram, né? Medir o futuro que já aconteceu, o lucro que já aconteceu. Então, se vocês forem observar com maior clareza essa questão número 1, o gabarito dela, com certeza, é a letra A. O foco de estudos da contabilidade para o usuário externo é nas operações que já ocorreram, né? Então, a contabilidade, ela justamente traz esse conceito para a gente. Ela não consegue medir lucros futuros. Ela tem certa dificuldade para conseguir obter uma informação como essa, mas porque ela foca justamente nas operações que já ocorreram, ou seja, no lucro que já aconteceu, né? É isso que a gente encontra de forma mais básica dentro da contabilidade, mais comum de ser observado. É difícil metodologias que acabem tentando medir lucros futuros, certo? Porque o foco dos estudos da contabilidade para o usuário externo é nas operações que já ocorreram, ok? Então a questão número 1, gabarito, é a letra A. Agora vamos para a questão número 2, para ver se a gente acertou. Então, aqui nós temos a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: em quantos níveis pode-se dividir a análise das demonstrações contábeis? Qual foi a resposta que vocês marcaram? Foi a letra A, um nível. Letra B, vários níveis, dependendo da complexidade. Letra C, 3 níveis. Letra D, 4 níveis. Letra E, 2 níveis. Então, qual será o gabarito dessa questão número 2? Em quantos níveis pode-se dividir a análise das demonstrações contábeis?
A análise das demonstrações contábeis, ela é dividida, prezados, em 3 níveis, certo? Em 3 níveis. Eu vou mostrar para vocês o material onde eu consigo comprovar para vocês esse gabarito dessa questão, onde eu afirmo que a contabilidade, as demonstrações contábeis são divididas em 3 níveis, ok? Vamos lá no material. Então, aqui vocês podem observar a minha afirmativa e o gabarito aqui, ó. Esse autor sugere que a análise das demonstrações contábeis seja analisada em 3 níveis: um nível introdutório, um nível intermediário e um nível avançado. Esses são os níveis, né, das demonstrações contábeis, certo? Nível introdutório, intermediário e nível avançado. Por isso que são 3 níveis, certo? O gabarito lá da questão é 3 níveis. O nível introdutório. No nível introdutório, apenas alguns indicadores básicos são abordados a partir de 3 pontos fundamentais. No nível introdutório, para fazer uma análise das demonstrações contábeis, a gente sempre analisa o que? A gente observa o que? A liquidez da empresa, a rentabilidade da empresa e o seu endividamento. Esses praticamente são os indicadores básicos. Por isso que eles estão no nível introdutório, né, das demonstrações contábeis, que é a liquidez, né, que é a situação financeira da empresa, a rentabilidade, situação econômica e endividamento. Geralmente o que a gente logo quer observar, quer entender, é justamente sobre liquidez, rentabilidade e endividamento, certo? A liquidez está ligada à capacidade da empresa de honrar com seus compromissos, de pagar, né, os terceiros, pagar seus credores. Rentabilidade é verificar a possibilidade da empresa de obter lucro, né, dar um retorno para os seus investidores, para os seus acionistas, para as pessoas que ali estão. E o endividamento é saber como é que está a questão das dívidas da empresa, se ela possui muitas dívidas, enfim, se está comprometido seu capital com dívidas. Então isso é um nível introdutório. É um nível introdutório das demonstrações contábeis. A gente logo quer saber como é que está a situação da liquidez, rentabilidade e endividamento da empresa, certo? Já no nível intermediário, existem outros demonstrativos contábeis que vão complementar, né, o nível introdutório, né? A análise pode ser aprofundada no nível intermediário com a complementação dos demais demonstrativos contábeis, tais como a DMPL, né, a DFC, DVA, DRE, né, basicamente complementando as informações e análises efetuadas no nível introdutório. No nível introdutório a gente quer saber o que? Liquidez, rentabilidade e endividamento. Agora já no nível intermediário existem já demonstrativos que vão complementar. Por exemplo, na liquidez vocês podem observar, a gente tem a análise do DFC, né, a rotatividade, a necessidade de capital de giro. No endividamento a gente tem a alavancagem, né, na rentabilidade que saber a lucratividade, produtividade e outros, certo? Aí a gente já está ampliando, já tem um nível mais abrangente com outros demonstrativos, né, para dar mais informações ainda para a gente, dentro da liquidez, rentabilidade e endividamento. E por último, a gente tem um nível avançado, né? Como diz aqui o autor, uma série de outros indicadores e instrumentos de análise poderia enriquecer ainda mais as conclusões referentes à situação econômica e financeira de uma empresa. Sem querer esgotar os recursos de análise, poderíamos indicar mais algumas ferramentas para melhor analisar o tripé referido. Agora um nível mais profundo, mais avançado, como por exemplo indicadores combinados, a análise da demonstração do valor agregado, liquidez dinâmica, projeções das demonstrações contábeis e sua análise, etc. e tal, né? Mas fundamentos mais aprofundados, mais detalhados, que aí você já tem o que? Um nível avançado, certo? Um nível avançado. Muito bem, então, como a questão anterior pediu, quais são os níveis, quantos níveis de demonstrações contábeis, nós sabemos agora que são 3 níveis, introdutório, intermediário e avançado. Então, voltando aqui na questão número 2, né, em quantos níveis pode-se dividir a análise das demonstrações contábeis, a gente já sabe que são 3 níveis. Por exemplo, aqui nessa questão está a letra C, né, mas pode ser que no questionário de vocês esse gabarito esteja em outra alternativa, pode estar na alternativa A, na alternativa D, B, etc. Certo? Então, você tem que prestar atenção na resposta. A resposta é 3 níveis, certo? 3 níveis. Muito bem, então vamos agora para a questão número 3. Vamos analisar a questão número 3. Então, prezados, aqui a gente tem a questão número 3.
A questão número 3 diz o seguinte: a contabilidade financeira e ou de custos também pode ser útil para a liberação de crédito? A letra A, a alternativa A diz sim, as demonstrações contábeis podem ser usadas para esse objetivo. Letra B, sim, além de servir também para remanufaturar máquinas industriais. Letra C, jamais, a contabilidade exclusiva para fins societários. A letra D diz o seguinte: não, a menos que a CVM autorize, o que é muito raro. E a letra E diz o seguinte: sim, mas somente quando o banco também for o investidor, para que não haja conflito de interesses. Qual é o feedback dessa questão? Prezados, a contabilidade financeira, um dos principais objetivos da contabilidade financeira e da demonstração e da elaboração de demonstrações contábeis é justamente conseguir o quê? Investimentos, conseguir, por exemplo, uma liberação de crédito, né? Porque uma empresa elaborando corretamente suas demonstrações contábeis, né, ela apresentando essas demonstrações contábeis, a empresa que irá liberar crédito para a mesma conseguirá fazer uma análise mais completa da situação econômico-financeira da empresa, né, e vai poder liberar crédito para a mesma. Então, a contabilidade financeira também pode ser muito útil para a liberação de crédito, sim. Mas a alternativa correta na questão 3 é a letra A. Sim, as demonstrações contábeis podem ser usadas para esse objetivo, né? As demonstrações contábeis justamente podem ser usadas. Um dos principais objetivos da elaboração de demonstrações contábeis é obter liberação de crédito. Então, o gabarito dessa questão número 3 vai ser a letra A. Na verdade, aqui é a letra A, mas eu já falei para vocês que pode mudar lá na ordem, né, no questionário de vocês. Então, o correto aí é sim, a afirmativa sim, as demonstrações contábeis podem ser usadas para esse objetivo, certo? Parabéns para quem acertou. Então, vamos lá para a questão número 4. Vamos analisar mais uma questão. Na quarta questão, né, nós temos o seguinte: o que diferencia as notas explicativas da mensagem ou relatório aos acionistas? Aqui a questão está pedindo uma diferença entre as notas explicativas e o do relatório aos acionistas. Vamos ver o que diferencia. Dentre as alternativas nós temos na letra A o seguinte: nas notas explicativas a empresa pode inserir uma linguagem mais comercial, enquanto nas notas explicativas utiliza uma linguagem cifrada. Acredito que esteja até errado, né, pessoal? Então, o comando, porque está repetindo notas explicativas. E é assim que está lá no questionário. Acabaram duplicando, né? Tá errado, com certeza essa letra tá errada. Letra B. As diferenças são mínimas, mas as notas explicativas incluem as opiniões dos fornecedores de matérias-primas e serviços da empresa. A letra C. São basicamente a mesma coisa, mas apenas empresas que se utilizam de exportação são obrigadas a publicar notas explicativas. Está totalmente errado. Totalmente errado essa letra C. Vocês sabem que as empresas são obrigadas a apresentar notas explicativas, não é só empresas que são da área de exportação. Certo? Letra D. As notas explicativas trazem uma linguagem mais técnica, com uma explicação sobre os principais critérios contábeis usados pela empresa. Já na mensagem ou relatório aos acionistas, o acionista, a empresa empreende uma comunicação com o usuário externo sobre a sua atuação no mercado, planos, etc. E letra E, não há diferença, as duas falam o mesmo assunto. Também está errado, tem diferença. O gabarito dessa questão está, nesse momento, nessa afirmativa na letra D. As notas explicativas trazem uma linguagem mais técnica. Sempre as notas explicativas terão uma linguagem mais técnica quando comparados aos relatórios aos acionistas. As notas explicativas têm uma linguagem mais técnica e elas explicam quais foram os critérios adotados pela empresa, os critérios contábeis usados pelaquela empresa para fazer diversas situações, movimentações. Já na mensagem ou relatório ao acionista, a empresa empreende uma comunicação com o usuário externo sobre sua atuação no mercado, planos, etc. Isso mesmo, tá certinho. O gabarito dessa questão, pessoal, está nessa afirmativa aí, certo? Da letra D, mas prestem atenção que pode ser que no seu questionário esteja em outra alternativa.
né? Então a gente já conseguiu perceber. Notas explicativas sempre tem uma linguagem mais técnica, né, que mostra a questão, os critérios contábeis adotados pela empresa. O relatório aos acionistas tem uma linguagem mais branda, mais fácil de comunicação, de entendimento, né, que mostra para os seus acionistas, para os seus investidores, a atuação da empresa no mercado, os seus planos, etc e tal. Ok? Vamos para a questão número 5 agora. Aqui nós temos a questão número 5, a última questão do nosso exercício de hoje. Vocês podem perceber que agora nós já temos 5 questões. Eu já tinha apresentado uma questão para vocês anteriormente nas últimas aulas. E agora eu estou apresentando mais 5. Ao todo já temos 6 questões das 10 questões que serão cobradas no questionário de vocês. A questão número 5 diz o seguinte: quando dizemos que o analista deverá tomar o cuidado de não colocar suas opiniões pessoais sobre os resultados obtidos, porém com muito critério, poderá sugerir algumas ações que auxiliarão na tomada de decisão. Nos referimos na alternativa A. As alternativas A e B estão corretas, mas letra B, avaliar um único índice. Letra C, avaliar um único ramo de atividade. Letra D, nenhuma das anteriores. E letra E, redigir um relatório de análise. Com certeza, prezados, o gabarito aí é na letra E. Redigir um relatório de análise, porque um contador, né, um profissional da área da contabilidade, quando ele vai elaborar um relatório de análise, ele não pode mencionar num relatório técnico de análise sua opinião pessoal. Num relatório de análise ele é baseado em fatos e não em opiniões, certo? Um relatório de análise ele tem que ser técnico, né? Ele tem que ser de bom entendimento, ele não tem que expressar opiniões da pessoa que está elaborando mesmo, certo? Então o gabarito dessa questão 5 aí é a letra E, redigir um relatório de análise, certo? Então, prezados, por enquanto nós temos 6 questões, certo? Das 10 questões do questionário, hoje eu apresentei essas 5 questões para vocês, né, baseado em todo o conteúdo que a gente já discutiu. E eu já tinha apresentado uma anteriormente, uma aula anterior. Ao todo já temos 6 questões. Na próxima semana eu já vou apresentar o restante e obviamente a gente está finalizando, né, a disciplina, já estamos conseguindo terminar a disciplina. E para quem está acompanhando aqui nossas aulas, com certeza vai conseguir uma nota, né, muito boa no questionário, porque para equilibrar, porque ainda vai ter minha prova, né? Aí vai ter o questionário e a prova. Aí o questionário vai valer 10 pontos, a minha prova vale 10 pontos. Aí vai tirar a média, aí você vai ficar... Então é importante que você assista essas aulas, consiga a maior pontuação possível nesse questionário, para qualquer coisa, se tiver alguma dificuldade na prova, né, a gente não vai perder tanto pontos na média em si. Então fiquem com Deus e até a próxima. Espero ter ajudado vocês, né, nessa resolução desse questionário obrigatório. E na próxima semana continuaremos resolvendo mais exercícios. Tá ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Deixem o nome de vocês nos comentários. E se gostaram da aula, deixem um like. Tá ok? Até a próxima. Então, tchau, tchau.